Todo começo de ano é uma espera. Eu fico imaginando como vai ser e o que eu vou aprender. Minha mãe diz que eu sou muito curioso. É que os livros sempre foram meus grandes amigos. E o dia que eles chegam é sempre inesquecível. Eu adoro estudar, aprender com a minha professora e os meus amigos. É sempre uma grande experiência. Até sem sair de casa, a gente consegue fazer trabalho em grupo. E eu anoto todas as minhas ideias nos meus livros. E depois, fica fácil estudar para a prova. Tá certo que os meus pais sempre me dão uma ajudinha. E a minha professora, com certeza, é a melhor. E agora que o ano está começando, eu não vejo a hora dos meus novos amigos chegarem. FTD Educação, porque aprender é uma grande experiência. Conte com a gente. Sempre. Olá, boa noite. Tudo bem? Eu sou Cíntia Mancini, consultora acadêmica da Stanford, e é muito bom tê-los conectados com a gente novamente para a abertura da nova temporada de webinars da Stanford do ano de 2021. E para essa abertura, a gente conta com a participação do Adolfo Tanzi Neto para falar um pouco sobre o ensino híbrido e para que a gente possa repensar juntos na prática, na sala de aula, prática escolar. Eu fiz uma colinha aqui para contar para vocês um pouco do vasto currículo do Adolfo, e aí depois ele me corrige se eu estiver errada. Então, o Adolfo é consultor pedagógico em metodologias ativas, ele é doutor em linguística aplicada pela PUC São Paulo, foi coordenador do projeto sobre ensino híbrido no Brasil, é também um dos autores do livro Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação, que foi um dos títulos finalistas para o Prêmio Jabuti. Bem-vindo, Adolfo, boa noite. Boa noite. Eu que agradeço o convite, Cíntia, muito obrigado, um prazer estar aqui com a FTD e com a Stanford. Obrigada a você pela participação, por ter aceitado bater esse papo com a gente. E nos ajudando na mediação desse webinar, a gente conta também com a participação da Beth Lacerda, que é também consultora acadêmica da Stanford. Oi, Beth. Oi, gente, boa noite. Olá, queridos profs. Muito bom estar com vocês aqui hoje para um bate-papo com o Adolfo sobre esse assunto, né, que está muito atual. Vocês podem usar o chat para interagirem com a gente. Então, vocês escrevam ali suas perguntas, seus comentários, e ao final nós vamos deixar um tempinho e, na medida do possível, o Adolfo vai procurar responder todas as perguntas, né? Talvez não todas por conta do tempo, mas a gente vai selecionar algumas que a gente acha que sejam mais relevantes. O webinar está gravado, então depois, se vocês quiserem acessar novamente para tirar uma dúvida ou se aprofundar em algum tema, podem acessar o link, compartilhem com seus colegas também. E não esqueçam de responder a pesquisa de satisfação, que a gente depois vamos colocar o link para vocês, para poderem receber o certificado depois, tá bem? Então, bom evento para todo mundo. Obrigada. Perfeito. Vamos lá, Adolfo, a palavra é toda sua, um ótimo webinar para todo mundo. Obrigado, Cíntia. Bom, boa noite a todos. Espero aqui nessa conversa nossa que possa contribuir, né, com a prática pedagógica de vocês, trazer aí alguns conceitos, algumas discussões, reflexões do que a gente tem feito na pesquisa, né, e no trabalho aí com metodologias ativas de ensino híbrido, né. Então, eu, inicialmente, né, queria falar que a gente está, né, a pandemia, ela nos trouxe um grande desafio, né, para a educação, que é pensar agora como é que nós vamos ocupar esse novo espaço, né, esse novo espaço presencial, porque também é um espaço com máscaras e com os protocolos de segurança, né, e também o espaço agora digital, né. Então, eu acho que a pandemia
nada mais do que nos trouxe de uma forma muito rápida, né, pensar como é que vamos utilizar as ferramentas tecnológicas que estão disponíveis aí no mercado já há algum tempo. E aí, com isso, o que a gente pode fazer em sala de aula, né? Quer dizer, o que a gente pode oferecer para essa garotada que também estão numa situação não muito fácil, né, com várias questões emocionais, tendo que também lidar na questão de ficar em confinamento, esse distanciamento social, a gente sabe também que não está sendo fácil não só para os adultos, mas também para os adolescentes e claramente para as crianças, né. Então, eu queria inicialmente, né, falar do conceito de ensino híbrido, né. Então, claro que agora, desde o ano passado, o ensino híbrido vem, né, se torna aí uma palavra todo mundo está usando, né, a palavra ensino híbrido, muitas pessoas, né, estão falando, então a escola está fazendo ensino híbrido, nós estamos numa perspectiva de educação híbrida, né, e eu vou falar de uma perspectiva que é do livro, que a gente lança esse livro, né, ao ensino híbrido, personalização e tecnologia na educação, em 2015, né, então não se falava de ensino híbrido naquela época, a gente traz uma tradução de fora, que era sobre blended learning, mas a gente tem uma tradução na academia de blended learning como ensino semipresencial, e isso não é, né, o que a gente estava discutindo, o que a gente foi ver de práticas, né, de boas práticas lá fora, com o uso das tecnologias. Então, e também não era uma relação com a EAD, mas sim a relação de uma nova ocupação de espaço, né, da sala de aula. Então, essas ferramentas, o que a gente poderia fazer com elas em sala de aula e para a gente conseguir aí transpor, né, sair um pouco das paredes da escola. Então, indo aqui para um slide que eu sempre gosto de abrir a conversa, né, esse é uma imagem que que quem leu o livro, quem teve contato com o livro, conhece, né? A nossa discussão, né, do ensino híbrido não era, naquela época, e não é até hoje, né, é hibridizar recursos, né? Em nenhum momento a gente estava falando que, vamos usar, porque eu uso um Padlet, porque eu vou usar um computador agora em sala, ou porque eu vou agora fazer uma sala de aula invertida, o que seja. Isso hibridizar, né, esse espaço, esse uso, ensino híbrido. A gente já vinha inicialmente, né, e eu trago essa imagem que tem aí o estudante no centro, porque o que nos marcou nessas visitas em escolas em diferentes países foi que o uso da tecnologia vinha, mas também tinha uma questão pedagógica aí no seu cerne, que era buscar, no máximo, né, o aluno num papel mais ativo, né. Então, a gente tem hoje discutido a questão das metodologias ativas, né, mas é a busca, que não é nada de novo, eu sempre falo isso em várias palestras, né, o que a gente está discutindo aqui não é nada de novo, né, todos nós aí quem é formado em letras, quem é formado em pedagogia, sabe que a documentação educacional vem há muitos anos falando sobre essa questão do protagonismo, do papel do aluno, né, que não seja nessa questão da sala, da aula ali, né, da aula transmitida, né, do conhecimento verbal, do conhecimento sendo transmitido na forma verbal, que isso é praticamente o que acontece em muitas escolas, né? Se a gente olhar a grande maioria, a sala de aula, as carteiras enfileiradas, e o aluno ali, né, a gente até fala, né, num silenciamento de subjetividades, porque ele não consegue se relacionar ali com os colegas, naquela carteira, ele tem que olhar ali para a lousa, a gente saiu da lousa, agora a gente foi do retroprojetor, nós fomos para o projetor, agora nós fomos para a Google Sala, ou o uso do Zoom, agora a gente foi para os links, mas que nada mudou, né, porque a aula ainda continua sendo transmitida de forma extremamente da relação professor-aluno, né, essa aula expositiva, em nenhum momento também a gente faz uma caça às bruxas, as aulas expositivas, a gente, principalmente que trabalha com línguas, tem momentos em que a gente precisa deles olhando para nós, para a gente formalizar ali um conhecimento, pessoal, a regra aqui é assim, a gente vai trabalhar assim, mas o que a gente fala é sempre que todos os dias letivos não fossem aulas expositivas, né, e que a gente conseguisse oferecer, dar um passo à frente, né, nessa relação, né, extremamente hierárquica, em que o professor ainda é o detentor do conhecimento, né. Então,
a gente, né, nessa proposta, vem com essa engrenagem, né? Então, para a gente também conseguir colocar esse aluno no centro, claro que a gente vai ter que pensar na autonomia do aluno, na tecnologia, na avaliação, no espaço, no papel do professor, na cultura escolar, na gestão, porque está tudo ali interligado. Lembrando que o aluno, ele tem uma expectativa de que você traga para ele ali o que vai ser estudado, em que você explique para ele o que são aqueles conceitos, e não ao contrário, né? E não o aluno trazer ali de uma forma que a gente vai falar também no livro, mais exploratória, numa relação com o conhecimento, menos da transmissão verbal do professor, mas de uma perspectiva mais investigativa dele com o conhecimento, né? Dele ir lá experimentar conhecimento, trazer para a sala de aula, vir com o professor e construir novos caminhos, e de construir ali discussões do que foi experimentado, né, numa perspectiva mais de novas experiências, que não é dessa aula que a gente entende que essa aula expositiva, ela tem um limite até onde ela consegue ir, quer dizer, né, os alunos ali enfileirados, a gente pode pensar nos pilares de Delors, quando a gente vai falar lá no final da década de 80 sobre aprender a ser, aprender a aprender, eu sempre falo, como é que eu aprendo a aprender se tudo é me dado, né? Então eu tenho que seguir ali a regra, né? A lousa, copio, ou eu tenho a tarefa feita, ou o exercício ali que já está para eu completar, e como é que eu vou aprender a ser se o que eu tenho para ser é estar enfileirado em silêncio, né? Naquele grupo. Então, quando a gente vai pensar nesse papel do aluno, e aí, claro que na discussão, na época, a gente viu muito uso de estações, que, novamente, não é nada novo. Quem é da pedagogia sabe dos cantinhos, né? A aula do ensino infantil sempre tem lá os cantinhos, os alunos transitam pela sala de aula. Eu sempre falo que quando a gente está com muita dúvida do que fazer em sala de aula, vai lá numa aula do ensino infantil, ver o que está acontecendo, porque normalmente, né, os professores do ensino infantil, elas ocupam a sala de uma forma diferente do que nós no ensino me coloco também, que sou da área, né, do Fundamental 1 e 2 e do ensino médio, e até na graduação, né, a gente ocupa a sala, é aquela carteira enfileirada, quando a gente consegue, algumas vezes, colocar eles ali em grupos para fazer um trabalho em grupo, mas a gente vai lá no ensino infantil, a gente vê que a ocupação da sala é feita de forma diferente, e aí a gente vem com a discussão, então, de estações, que também era o que estava sendo proposto lá fora, né, a gente foi a algumas escolas no Vale do Silício, a gente pesquisou em diferentes países, no Canadá, na Inglaterra, o design, né, desses espaço e o que eles estavam fazendo com as tecnologias. Claro que as tecnologias vêm agora, né, como uma ferramenta que a gente entende que pode propiciar essa nova relação com o conhecimento, mas que, se o meu design pedagógico tiver fechado para isso não vai acontecer de nenhuma forma. Eu sempre falo, né, se a gente traz o tablet para a sala de aula para o aluno ler o PDF, o livro impresso dá muito bem conta disso, né? Eu vou levar esse aluno para o tablet, eu vou levar ele para um computador, ou mesmo para o uso do celular, quando eu quero trazer novos letramentos, eu quero que ele leia um texto não linear, eu quero que ele leia um texto hiperlinkado, eu quero trabalhar com memes, eu vou trabalhar, quer dizer, com essa relação que a gente vai chamar na academia, né? Como é que eu vou pensar nesses multiletramentos que podem ser oferecidos quando eu estou nesse espaço digital, né? Que nós também vivemos e que a escola claramente tem que fazer uma relação com esse espaço digital, porque século XXI, né, o aluno, a gente sempre brinca que não dá mais para se letrar só no papel e na caneta, eles precisam ser letrados também para entender, né, como que se dão as imagens, os sons, né, que é o que a gente vive hoje, né, a relação, por exemplo, com o Twitter, o número de caracteres, o que a gente tem nas redes sociais, como a gente se relaciona com isso, né. E aí, aqui pensando nessa discussão, eu gosto sempre de usar esse GIF aqui, porque esse GIF ele mostra um pouquinho, né? Isso aqui, pensando aqui, é uma sala de aula, né? E esses são os alunos, eles transitando por esse espaço, né? Então, a gente pensar nisso aqui como uma forma de ocupação de sala, né? Então, essa discussão do ensino híbrido, né? Ele vai para além só do uso da tecnologia, porque eu posso fazer essa ocupação de espaço sem tecnologia nenhuma. Eu falo tecnologia digital, né? Que o óculos é uma tecnologia, mas falando de tecnologia digital, eu posso ter nenhuma tecnologia digital em sala de aula e conseguir propor, né, o que esse GIF aqui está nos mostrando, né, esses alunos transitando pelos diferentes espaços. Por quê? Porque o meu projeto pedagógico, eu sempre falo, no meu design pedagógico, eu já penso nesses formatos em que os alunos trabalham em grupos e que eles vão, e aí a gente vai falar, né, a gente tem discutido já há algum tempo,
as estações acabam, às vezes, ficando muito numa perspectiva de sequência de atividades, uma perspectiva muito cognitivista, e eu tenho sempre discutido a questão de criar comunidades de aprendizagem na minha sala, né? Porque aí, quando eu crio um espaço, por exemplo, se a gente for olhar aquele espaço cinza, ou o roxo ali, o verde, né? Pensar que ali pode ser um espaço de comunidade em que eles têm a oportunidade de fazer trocas, né? Então, trocas no sentido do que a gente vem discutindo tanto, né? Como é que a gente vai pensar as questões socioemocionais da contemporaneidade? Como é que nós vamos pensar autonomia? Isso tudo a gente só consegue trabalhar isso se a gente sai dessa aula expositiva, né? Na aula expositiva, qual a autonomia que a gente oferece para o aluno, além de seguir a aula e prestar atenção? A gente fica limitado a isso. Então, quando eu crio um espaço desse, por exemplo, né, se imaginar, a gente sempre fala, né, que às vezes nas palestras não dá para falar da parte ruim, mas nunca é tão fácil propor coisas assim, porque, de novo, a gente tem ainda os nossos alunos à espera do que a gente faça, e aí pensar nesse outro processo em que o aluno tem um papel diferente nesse processo de aprendizagem, é um exercício de autonomia e que, às vezes, leva tempo para que eles conquistem, né? Mas é muito interessante nas pesquisas que a gente já fez em diferentes escolas e continua pesquisando, o aluno, depois que ele se vê nesse espaço, ele não quer mais voltar para a aula expositiva, porque ele sente, né, que ele tem ali uma relação mais ativa mesmo, né, com o conhecimento e com as atividades que estão acontecendo em sala de aula. Mas, por exemplo, é nessa perspectiva, né, quer dizer, a gente pensar esses alunos aqui dentro da sala, andando, sentado num grupo, conversando, é ali que a gente vai desenvolver relações interpessoais, é ali que a gente vai desenvolver porque é na hora que eu empresto uma borracha do outro, na hora que eu preciso da tesoura para cortar a cartolina, em que eu agradeço, em que eu vou lidar ali com os alunos, e para o professor, né, a gente vê como um espaço de muito ganho, porque é a hora que a gente para de reger a nossa orquestra. Me coloco também nisso. Muitas vezes a gente tem uma tendência de reger a orquestra, né? A gente deixa lá, e aí o mais difícil de tudo isso é, quando eu paro de reger, é que a sala vira uma bagunça, começa papel a tocar para todo lado, tá? E a gente então volta para aquela, vamos lá, prestar atenção e copiar aqui, ver o que estou falando aqui. Então, quebrar essa relação, né, em que o professor está sempre ali na frente, né, e propor um espaço em que eles estão trabalhando em diferentes grupos, é um ganho para nós, porque é a hora que a gente consegue sentar num grupo, trabalhar com 3 ou 4 alunos, eu consigo, por exemplo, numa aula de expositiva de 40, 45 alunos, eu não sei que a Joana está passando mal lá no fundo da sala, eu não sei que o Lucas não está entendendo o que está acontecendo, eu vou ver isso só lá na prova, né, porque é uma perspectiva dessa educação em massa, né. Agora, quando eu ofereço um espaço desse, como a gente está vendo aqui nessa imagem, o que eu estou fazendo, né? Eu consigo ali sentar com um grupo menor e perceber que a Joana não está bem, perguntar se né, tá alguma coisa que você precisa de alguma ajuda, o que está acontecendo, né? Ver que o Lucas nossa, o Lucas não está entendendo nada do que está sendo discutido hoje. Eu vou ter que pensar numa atividade para ele para a próxima semana. Então, até o modo de avaliar, né, pensando numa avaliação mais processual, acaba sendo muito mais rico, porque os alunos vão ocupando a sala de forma diferente, né? E aí, claro, é uma perspectiva de mudar uma cultura escolar, então, esses alunos, claramente, que no começo não vão saber o que tem para fazer, como que eu tenho que ir para um lugar, eu tenho ali um grupo que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que produzir alguma coisa daquela discussão, né? E sempre falo, né, que para ser uma comunidade de aprendizagem, eles têm que produzir alguma coisa, eles têm que co-criar, né, a ideia de um design pedagógico que ofereça isso, porque também se eu sentar ali no espaço cinza e fazer 3 exercícios do livro, aí vou para o espaço azul, faço mais 5 exercícios, ou vejo um vídeo, vou para o espaço verde, eu só fico completando atividades que eu poderia simplesmente sentar sozinho e não estar em estações e completar tudo isso. Agora, quando eu vou para o espaço cinza, em que eu tenho que fazer 3 atividades do livro, mas o professor fala, olha, você com o grupo que você está sentado aí, vocês vão colocar uma nuvem de palavras e vão colar aqui no lado na parede, depois vocês vão apresentar o porquê que essas palavras, durante o exercício, são as que mais chamaram a atenção de vocês. Quem está lá, foi lá para o espaço azul, vocês vão assistir um vídeo, mas eu quero que vocês preparem 2 perguntas para o próximo grupo que vem responder para vocês,
né? E depois o grupo senta lá e assiste o vídeo e prepara outras perguntas. Quer dizer, eles têm ali nesse tempo em que eles estão produzindo alguma coisa com a cartolina, de novo, sem tecnologia, eles podem estar produzindo um tablet, mas também podem ir publicar num Padlet, mas eles podem também estar produzindo na cartolina, num papel craft, né? E ali eles têm essa troca, esse exercício em que todo mundo tem que estar lendo o que está acontecendo, todo mundo tem que estar minimamente... mas Adolfo, vai ter um aluno que não vai participar, vai ter um aluno sempre que vai tomar liderança. Que bom, porque a gente cria também um espaço para ver quem está tomando mais liderança, a gente vai colocar num outro grupo onde está precisando mais desse aluno, e nesse grupo aqui, eu vou... esse aluno que não toma liderança, então eu vou selecionar essa semana, falar assim, João, hoje, nesse grupo cinza, você é o líder, então você vê lá quais as atividades você tem que fazer, vocês têm que entregar uma atividade no final de tudo isso, que vai ser discutida com vocês, então você lidera e você depois apresenta o resultado do teu grupo, quer dizer, então eu coloco ele num papel de liderança, porque eu estou vendo que ele não toma muita liderança no processo. Então, mas, de novo, né, a gente consegue abrir espaço para isso quando eu ocupo a sala de uma forma diferente. Vou sempre ficar falando nessa palavra de ocupação, porque depois isso a gente vai pensar também, né, nessa ocupação com a pandemia, e como que a gente ocupa o espaço online, né, que é o que a gente, de um dia para o outro, fomos todos para links, e como é que a gente vai ocupar essa Google Meet? Como é que nós vamos ocupar esse Zoom? Será que vai ser de novo do um para muitos, ou nós vamos ocupar de diferentes formas, né? E aí vocês podem ver, por exemplo, nessa outra imagem, né, quer dizer, uma sala de aula, né, e esses números é para mostrar que diferentes comunidades de aprendizagem, diferentes tarefas que estão sendo propostas para eles ali, em que eles têm que discutir e produzir alguma coisa. Então, você tem ali, né, o espaço 1, eu posso usar a lousa como uma comunidade de aprendizagem, onde eles têm que produzir alguma coisa. Eu tenho ali os computadores, né, onde eles também têm ali uma atividade. Claro que essa aqui muitas vezes é a sala dos sonhos, a gente sabe, fui professor de escola pública há muitos anos, já trabalhei também em escolas privadas, mas a gente sabe que muitas vezes isso não é o espaço que a gente tem, né? Então, se eu falar, Adolfo, mas essa é a sala dos sonhos. Mas a gente pode ter as salas do sonho e fazer aulas expositivas em que os alunos não têm voz, em que a relação é extremamente hierárquica, né? Numa relação de poder e controle ali do professor com o conhecimento. Então, esse repensar da sala de aula que a gente está falando aqui, ele pode ser feito com as salas com zero, né? A gente tem as carteiras ali e a gente pode pensar como é que nós vamos usar isso, né? Então, ali o espaço 3, né? Quer dizer, tem uma outra mesa ali, um cantinho, que tem ali, eles estão discutindo, tem o 4, 5, quer dizer, eu tenho ali, né, numa sala de aula, eu tenho aqui só minimamente 6 espaços onde tem coisas acontecendo em que esses alunos estão tomando um pouco mais da ação desse processo de aprendizagem, né? Então, o grande norte, né, e a grande discussão nossa para ensino híbrido não é só a hibridização da tecnologia. Claro que a tecnologia vem, né, como quando a gente trouxe no livro, a gente discute a tecnologia, pensando que pode ser um espaço em que o professor consiga, então, deixar esses alunos ir lá, pesquisar, ir para outros links, ler textos hiperlinkados, como eu dei, né, o exemplo, você começa a ler aqui, aí você clica, vai para um lado, depois você vai para o outro, quer dizer, não é mais uma leitura linear, como a gente tem normalmente no livro, né? Então, eu posso ter tudo isso, ou eu posso não ter nada, né? A gente tem um exemplo muito interessante em que eu estava numa escola em que as carteiras eram chumbadas, né? Então, para vocês verem como pode ser ainda, a gente acha que às vezes tem o fundo do poço, pode ser muito pior, né? Porque não só são as carteiras enfileiradas, mas chumbadas. Então, mobilidade zero das carteiras. E aí a gente pensava o seguinte, tá, mas como que esses alunos vão ocupar? Não necessariamente o mobiliário vai ser uma interferência. Claro que se a gente tiver um mobiliário adequado, a vida nos torna muito melhor. Mas, se eu não tenho esse mobiliário, como é que esses alunos podem ocupar a sala? Então, a gente criava, por exemplo, as estações em sacolinhas plásticas. E aí eu chegava na minha aula, eu tinha lá 5 sacolas plásticas, onde dentro de cada sacola tinha as atividades que eles tinham que fazer, o que estava sendo proposto, o que eles tinham que criar e produzir daquele espaço, né? E aí eu dava sacolinhas e falava, olha, em grupos de 4, vocês saem e aí tinha, professor, posso ir no corredor? Pode, no corredor da escola. Professor, eu posso sentar aqui embaixo da lousa? Pode. A gente vai lá no fundo, que tem as carteiras tão chumbadas, mas a gente consegue trabalhar em grupos de 4 lá no fundo. Beleza, vai para lá. Então, quer dizer, a gente também pode oferecer uma forma de ocupação em que é dado na mão deles como é que eles querem ocupar isso. Eles sabem muito bem o que tem para fazer,
né? Eles sabem o que se precisa, que tem uma entrega esperada desse tempo que eles estão ali, né? E aí você acaba, novamente, né, eu coloco isso aqui, não é como assim, opa, amanhã isso está funcionando. É um caminho que tem que ser trilhado junto com o professor, porque a gente trabalha numa questão, como eu falei para vocês, da cultura escolar, que está muito regada, né, nos nossos alunos, que esperam, né? Eles esperam ali que a gente traga esse conhecimento mastigado pelos nossos slides ou pelos vídeos escolhidos, tal. Então, é uma discussão que você também tem que trazer para esses alunos para trabalhar a autonomia deles, mas que né, quando você começa a criar, a gente pensar hoje, entrar numa sala de aula, como está aqui nessa imagem, né? Você consegue ver esses alunos, e é muito engraçado que nas pesquisas que a gente via escolas trabalhando dessa forma, escolas em que as carteiras eram enfileiradas, um amadurecimento da garotada. Porque se você chegar aqui nessa mesa onde estão esses 4 garotos sentados aqui, sentar ali e perguntar o que eles estão fazendo, eles sabem do que eles estão estudando, eles sabem o que eles estão procurando, eles sabem que eles têm um desafio, uma pergunta para encontrar, uma resposta que eles estão encontrando, muito mais de quando você pega uma sala de aula que foi totalmente expositiva e na saída você pergunta para o aluno o que você aprendeu, o que você teve hoje na aula. Ah, nem sei, a professora mostrou umas imagens lá e foi isso. Então, a gente também, por meio de pesquisa, tem percebido, né, o quanto que quando o aluno faz parte, e claro, de novo, não é nada novo, vamos pensar lá, quando a gente estudou na educação, aprendizagem significativa. O que é aprendizagem significativa? A aprendizagem significativa é quando ela pervasa. Pervasa o quê? O social, o emocional, o cognitivo. É a hora que eu saio do campo do memorizar para o aprender. Né? Então, ela é significativa também porque eu tomo ação, né? Eu tenho ali uma participação desse processo. E aí, né, nessa participação do processo, é que se torna significativa, porque eu estou ali com aquele conhecimento na minha mão e eu tenho ali uma coisa para fazer, eu tenho um grupo que está discutindo, né, e a gente tem que produzir alguma coisa, mesmo aquele aluno que não queira discutir, se der a cartolina para ele fazer o desenho final, o trabalho final, ele vai minimamente estar ele vai saber pelo menos o que ele desenhou naquela cartolina na hora que você sair lá fora e perguntar para ele, que se ele visse no slide ou visse um desenho na lousa, ali ele com certeza logo já esqueceria. Então, de novo, a gente não está dizendo que isso é uma solução e que nós vamos resolver a educação por esse caminho, mas a gente tem percebido por pesquisas, e aí, de novo, a gente começou esse projeto em 2013, lança esse livro em 2015, vem pesquisando ensino híbrido já há algum tempo, e o que a gente tem percebido muito além da hibridização de recursos, é a hibridização de metodologias, né? Porque aí, numa sala de aula, como está aí nessa foto, eu consigo trabalhar por uma perspectiva de metodologia por projetos, eu consigo trabalhar numa questão mais de trabalhos ali com os alunos mais individuais, quer dizer, eu posso pensar tudo que a gente estuda em questões do trabalho em sala de aula, em perspectivas de trabalho em sala de aula, eu consigo hibridizar formas de trabalho. Então, a gente tem discutido muito isso, então o que a gente entende de ensino híbrido, né, e o que a gente tem visto hoje com a pandemia, que não é só você colocar um computador, né, disponível para esse professor e ter 5 alunos ali no computador e 5 alunos na sala de aula, porque se a gente não pensar esse design pedagógico, a gente enlouquece, porque eu tenho que dar 2 aulas agora, eu tenho que dar aula para os meninos que estão, para os alunos que estão ali, as alunas que estão no espaço digital, e para os alunos que agora estão aqui comigo, né? Então, de novo, né? Claro que o design é o mais importante, porque se no meu design pedagógico eu contemplar essa relação de grupo e de projetos, né, eu consigo ali criar, de novo, um espaço de autonomia para que esses alunos trabalhem, independente de onde eles estão, se eles estão em casa, se eles estão na sala de aula. E aí vocês vão falar, nossa, Adolfo, mas você fala como se os alunos fossem super interessados no que a gente faz. Sou professor também há mais de 20 anos, e sei que às vezes a gente chega com um tópico super legal, achando que vai ser uma aula bombástica, e ninguém quer fazer nada, né? Mas, de novo, é um processo de formiguinha, muitas vezes, mas a partir do momento em que eu proponho para eles, né, uma relação colaborativa, né, até nas escolhas do texto, o que nós vamos fazer essa semana, que tipo de projeto vocês gostariam que a gente... Porque às vezes a gente tem um projeto institucional, ou a gente tem um projeto que é dado no nosso livro, mas que ele pode ser trabalhado por diferentes vertentes. E essas vertentes podem ser abertas com os alunos para ser construído como grupo.
Porque uma vez que eu participo desse processo de escolha, né, dessas escolhas dos materiais, das escolhas de como a gente vai trabalhar em sala de aula, a tendência de eu querer participar desse processo é muito maior, porque eu fui convidado a discutir como é que a gente vai trabalhar, né? Então, de novo, como nada vem tão facilmente, a gente já teve momentos em que os alunos, virou uma bagunça a sala de aula, então cada um ia para um grupo, ninguém sabia muito bem o que ia fazer, ficava batendo papo, pegava o celular, e aí a gente falava assim, então tá, então vamos voltar, semana que vem a gente vai enfileirar as carteiras aqui, eu vou trazer 20 slides, a aula vai ser essa, vocês vão ouvir eu passar slide. Não, professor, então vamos trabalhar então o que você falou, tal, porque a gente gosta de trabalhar assim. Então, lógico que a gente não tem tempo aqui só para falar dessas questões, mas para vocês entenderem que nada também é tão fácil assim, porque nós estamos lidando com autonomia, e a autonomia ela é um processo longo, mas que se a gente não abrir um espaço para autonomia, ela nunca vai acontecer. Eu sempre dou esse exemplo com o filho. Se eu não acreditar em algum momento que meu filho vai conseguir na padaria comprar o pão, voltar para casa e trazer o troco, né, ele nunca vai. Então, claro que na primeira vez a gente vai, fica na esquina, vê se ele realmente foi na padaria, volta, conta o troco junto, vê se ele entendeu, será que deram o troco certo para ele e tal, mas em algum momento ele vai conseguir sozinho, como a gente faz com a bicicleta, a gente coloca as 2 rodinhas de apoio, depois de 20 dias a gente tira de um lado, aí a criança só cai daquele lado porque não tem a rodinha, mas em algum momento a gente tira as 2 e ele anda de bicicleta. Então a educação precisa se pensar nessa perspectiva, quer dizer, porque é muito mais fácil, mas eles vão fazer bagunça, Adolfo. Então, por eles fazerem bagunça, o que a gente faz? Deixa todo mundo enfileirado, né? A escola toca o sinal, é aquele silêncio hospitalar nos corredores, todo mundo enfileirado numa aula transmissiva, que a gente já percebeu que não funciona, porque hoje o mundo é outro, né? Igual eu falo, essa questão da memorização era da minha geração, né? Que tinha lá a coleção Barça, na biblioteca, a gente tinha que memorizar muita coisa que a gente não tinha o conhecimento na mão. Hoje em dia, o aluno pega um Google, né, ali em 5 minutos ele descobre o que tá, né, a gente até vai pensar hoje como é que a gente pensa a prova hoje nesses espaços digitais, porque se eu criar uma prova em que tudo que está pedido ali é pesquisável no Google, eu tenho que repensar o que é essa minha prova, porque a minha prova tem que trazer pensamento crítico, tem que trazer um outro olhar, porque as tecnologias estão aí, e eles vão usar as tecnologias, claro que eles vão usar as tecnologias, né, e a memorização, esse conceito de memorização, precisa ser a gente esquecer, né, um pouquinho, porque não adianta a gente querer achar que vai ser pela memorização, por essa perspectiva, a gente pode até pensar numa perspectiva educacional behaviorista, que a gente vai dar conta do século XXI. E não, né, por isso que a gente está discutindo metodologias ativas, pensando nesse ensino híbrido, mas não, de novo, como a tecnologia que vai salvar a pátria, vai salvar a educação brasileira, e isso vai resolver o nosso problema da educação, não. Mas é o que está por trás da tecnologia. E aí que eu acho que vem para quem, né, às vezes fala, mas o professor vai ser substituído. Nós nunca vamos ser substituídos, porque quem vai fazer esse design pedagógico vai ser sempre nós. A gente pode até robôs que vão estar lá fazendo alguma atividade nas estações, mas quem programou, quem vai lá colocar o que aquele robô vai fazer com aquela tarefa de biologia, vão ser nós. Então, porque o design pedagógico está na nossa mão, e que é uma beleza da nossa carreira e da nossa área, porque o ato pedagógico é nosso. A gente pode fazer milhões de formações, ler vários livros, mas a hora que a gente fecha a porta da sala, ali é o nosso ato pedagógico a garotada. E talvez seja por isso que às vezes é difícil da gente mudar uma cultura escolar, né? Porque às vezes esse ato pedagógico está tão enraizado, né, numa perspectiva escolar, e me coloco também nisso, porque levei muito tempo para pensar, algumas coisas eu demoro mais para mudar, para acreditar que é possível. Mas quando eu faço isso, eu vejo assim, nossa, olha como eu estou enraizado lá na minha escola, de como eu me formei, de como eu estudei, e que essa garotada não dá mais conta dessa escola, que a gente precisa repensar esse espaço, né? Então, para abrir essa conversa, tentar aí situar um pouquinho com vocês o que é o ensino híbrido que a gente está conversando, né? E aí acho que a gente volta agora para algumas perguntas e depois, na verdade, um bate-papo, né, com a Cíntia, e aí depois a gente abre para as perguntas com vocês. É isso aí. E a gente já tem algumas perguntas no chat, Adolfo. Uma delas é bem pertinente, da Lívia Escher. Ela pergunta assim, e quando temos aula online e presencial ao mesmo tempo, com o sistema de rodízio, e também com os alunos só do presencial e aqueles que estão só do online? Encontro muita dificuldade. Lívia, faço coro também dessa sua dificuldade, porque não é fácil. De novo, nós entramos na pandemia com uma escola transmissiva,
né? A nossa escola não estava, a gente não estava, por mais que a gente estava, de novo, por mais que a gente tenha discutido nos documentos, tudo que a gente lê sobre a autonomia do aluno, a gente sabe que a autonomia do aluno ainda é muito, pouca, né? E aí a gente entrou numa pandemia. E aí agora esse aluno, né, com autonomia praticamente zero, na relação, falo autonomia, na relação com o conhecimento, né? É sempre esperado da gente, do professor, né, o que vai ser feito, como que eu vou caminhar, que aí a coisa ficou mais difícil. Mas uma forma que eu acho que tem, e eu tenho feito em algumas formações, Liv, eu acho que talvez dá um norte para a gente, é primeiro entender que a gente não tem duas salas. Tá? Então, a gente não pode entender que eu tenho uma sala online e uma sala presencial, porque aí, de novo, quando eu entendo isso, eu tenho que assumir que eu vou ter trabalho em dobro. Porque eu vou ter que preparar 2 aulas, eu vou ter 2 aulas acontecendo, então nós vamos enlouquecer, né? Porque a gente já tem bastante aulas, a gente já tem bastante aluno. Então, o que a gente precisa pensar? Nessa perspectiva de uma comunidade de aprendizagem. Então, não é o aluno online ou aluno presencial, é o meu 6º B, é o meu 2º A. E aí, eu vou ter que pensar no meu design pedagógico, como que esses alunos que estão em casa ou em sala de aula vão trabalhar juntos, né? Então, pode ser assim, mas, Adolfo, a tecnologia é escassa. Tudo bem, eu posso ter o João, o Roberto e o Pedro que estão em casa, eles têm um link lá que eles têm que mandar, talvez para mim, ou mandar no chat da nossa Google Sala, do nosso Zoom, o que eles pesquisaram e a nuvem de palavra que eles criaram. O grupo que está aqui na sala de aula vai olhar essa nuvem de palavra e vai produzir, sei lá, uma imagem, eles vão procurar textos que tenham essas palavras-chave, que vai ser a leitura para a nossa próxima semana. Quer dizer, a perspectiva de trabalho tem que ser de um grupo só, né? Porque aí, principalmente agora no rodízio, né? Porque aí com o rodízio eu vou ter múltiplas salas, porque aí o João vem uma semana, mas na outra semana ele está em casa. Então, se ele está, por exemplo, se a gente começa a fazer esses trabalhos, né, de comunidades, que a comunidade de aprendizagem, ela não precisa durar uma aula, ela pode durar às vezes 3 semanas, 4 semanas. Eles estão desenvolvendo um projeto que está em andamento. Então, independente se o João está na aula presencial ou está na aula online, ele sabe da estação que ele está, da comunidade que ele está e onde parou o projeto dele, né? Agora, claro que para isso acontecer, a gente precisa pensar nos gatilhos, né? De onde eles possam colocar o que está sendo feito. Então, aí a gente pode pensar em Google Docs, onde eles vão sempre ter registros, né? Porque para não ficar tudo confuso, mas a dor vai virar uma loucura, né? Porque então a gente vai criar registros, e os registros pode ser um Google Docs, pode ser Padlet, em que você tem ali os grupos estabelecidos. Então, o grupo vermelho é João, Pedro, Maria, Roberto, blá, blá, blá. Todo mundo está ali. É o grupo vermelho, independente de quem está online ou quem está presencial. E ali, para o grupo vermelho, eles hoje vão fazer isso, isso, isso. Depois, eu quero que, sei lá, eles vão para o grupo amarelo. Ou eles vão ficar nesse grupo vermelho por 1 semana, 2 semanas de trabalhando. E aí eu tenho o grupo amarelo e o grupo verde. Olha, só de pensar em dividir em 3 grupos por cor, olha a sanidade que a gente começa a ter para falar assim, bom, agora, é só pensar nesses grupos, a ligação que eles vão ter com o material didático, o que eles estão fazendo, né? Quer dizer, o que eu sempre falo, o professor fala assim para mim, mas eu vou ter que fazer muita atividade agora com o ensino híbrido. Não, pega a sua aula, que está na horizontal, e põe na vertical. Você planejou já lá. Começar a aula, o vídeo, o material didático, depois eu vou mostrar essa foto, depois a gente vai discutir. Põe tudo isso na vertical e faz espaços de trabalho com essas atividades que você pensou, que eles têm que passar por essas atividades e fazer. Então, não é também ficar mirabolando e virando noites, criando um monte de coisa. É só o formato de como a gente faz para, de novo, né, criar um espaço. Eu sempre falo, quando a gente repensa esse plano, você acaba tendo, né, eu faço isso às vezes, por exemplo, nessa questão da discussão da ocupação, né? Quando a gente entrou no remoto, eu falei, o nosso grande desafio agora é ocupar essa telinha aqui, né? Agora, eu posso ocupar como? Abrindo um slide, como teve professor que comprou uma lousa, pôs no fundo do quarto e continuou com a sua aula expositiva. De novo, não estamos dizendo que, nossa, isso é proibido. Não, pode ter algum momento, sim, como eu falo, a gente precisa de momentos de formalização, principalmente a gente que dá aula de inglês. Tem um momento que você fala assim, gente, ó, depois do he é is, tá? Chega de achar nos textos aí que tá todo mundo colocando he are. Então, vamos lá? Olha aqui a regrinha como é que é. Depois de he, she, it, o verbo vai colocar o quê? É um momento de formalização expositivo, trago ali um slide, faço repetição, o que seja, né? Eu acho que a grande vantagem da discussão
pós-moderna é que hoje a gente abraça todas as metodologias, né? Eu vim de uma formação que era assim, né? Entrava uma metodologia nova, era caixa às bruxas anterior. Então, não poderia fazer. Nossa, você fez repetição, drilling é proibido agora na escola. Aí entrava uma outra metodologia e a gente jogava os livros fora, a escola mudava tudo. Isso mudou. O pós-modernismo vem para falar o seguinte, vamos abraçar todas essas ferramentas. Então, se tem um momento que eu preciso fazer ali um momento de drilling com a garotada, é behaviorista? É behaviorista. Estou olhando para meus alunos como ratinho? Estou, mas assim, é um momento em que a gente está ali formalizando e que a gente precisa de um ponto. Agora, não vou fazer o meu curso inteiro à base de repetição, porque aí a gente enlouquece, todo mundo enlouquece, mas é abraçar o que a gente aprendeu em todo esse tempo que a gente tem aí de educação, de ensino, né, de EFL e ESL e que a gente caminhou. Né? Então, acho que a pós-communicative approach, né, o pós, é olhar para tudo isso e ver como especialista, como a gente quando vai no médico, que vai receitar uma pomada específica para a Cíntia e que se eu tiver mesmo um problema, mas não, para o Adolfo vou receitar outro. Eu sempre falo que eu trabalho com formação de professores na universidade e a garotada de 19 anos, futuros professores do Brasil, eu sempre falo para eles, é a gente ser especialista da nossa área e falar assim, então, com esse grupo eu vou precisar usar isso, com esse grupo eu vou usar aquilo. Então, e aí que eu falo do ensino híbrido com uma hibridização de metodologias, né, para a gente conseguir alcançar essa discussão. Mas a questão desse rodízio do presencial e do online, eu acho que o olhar é muito para esse grupo como uma comunidade única. Perfeito. E aí você falou de formação de professor, Adolfo, e muito desse webinar que está acontecendo hoje surgiu dessa formação de professores, que a gente está aí na reta final. Nós temos momentos síncronos com esses professores que são os fóruns, e aí quando as aulas iniciaram, eles começaram a ficar desesperados. E aí eles sempre traziam para a gente a questão de particularidade do ensino híbrido para cada faixa etária. E nós temos uma pergunta aqui da Érica Tomei, que é a seguinte: trabalhar com atividades com objetivos semelhantes no online e no presencial na educação infantil. Como trabalhar as rotações seguindo protocolos COVID? Sim, então, é um grande desafio. Mas como a gente conversou, né, não necessariamente a gente pensar nesse ensino híbrido, pensar nessa descentralização do papel do professor, nesse protagonismo, nesse papel mais ativo do aluno, também ficar criando várias estações, porque, igual eu falei, a gente pode ter esse trabalho sendo feito, por exemplo, em que eles estão na sala, e claro que eles não podem estar trabalhando juntos, estão com máscara, a gente não vai aglomerar eles numa estação, mas eles podem fazer essa relação via uma Google Sala, né, via atividades ali em que eles, por exemplo, tem num canto da parede um papel craft que eles estão trabalhando, mesmo nas suas carteiras, eles estão trabalhando, mas cada um vai lá, um por vez, e coloca ali um resultado do que eles estão apresentando, do que eles estão discutindo. Então, a gente também repensar isso, que não necessariamente, né, vai ser pelas estações que a gente, claramente, nesse meio de pandemia, que a gente vai resolver. Eles podem estar trabalhando, por exemplo, o Padlet ser do grupo, né, mas a sala de aula eles estão nas carteiras individualizadas, e aí eles postam no grupo, no Padlet. Claro que escolas que a questão financeira é diferente, isso pode ser feito via uso do celular, talvez seja um momento muito, muito oportuno para a gente pensar o uso do celular, né, porque aí o uso do celular eu consigo estar na minha carteira, mas com o celular eu consigo acessar outros espaços que o professor está promovendo ali para um trabalho em grupo. Então, eu posso criar ali a minha nuvem de palavras, em que eu posto, tiro a foto e posto no Padlet da sala de aula, do 6º B, do 3º B, né. Agora, essa questão do ensino infantil, né, que é muito caro para a gente, eu acho que é interessante pensar, né, nessa pandemia, porque eu também fui chamado muito, como é que faz ensino híbrido com ensino infantil, Adolfo? Né? E o que a gente sempre estava falando era que o uso, e aí vou voltar nessa discussão da ocupação, né, a ocupação dessa sala de aula, da Google Meet, do link aí que foi dado para a gente trabalhar,
ela, com o infantil, tem que ser feita de uma forma diferente, né? Eu sempre falava que talvez o nosso... E aí são propostas, né? Não sei se a gente pode pensar nas coisas positivas e negativas. Mas eu sempre falava, e a gente fez isso no Rio de Janeiro com algumas escolas, em que o nosso Google Meet, ele tinha uma cara mais de um storyboard, né? Para a garotada, eu sempre falava assim, o nosso objetivo é que a criança chegue 2, 3 dias e fala para o pai assim, eu quero ver o que está acontecendo no storyboard da nossa sala. Porque a gente tentou, né, fazer com que, claro, eles trabalhassem em casa, sempre não muito no individual, trabalhando assim em coisas que eles tinham que procurar na casa, em que eles tinham que procurar perguntando, entrevistando o pai, entrevistando alguém de casa, a mãe, ou o responsável, que seja, mas que fosse ali também numa troca, né, já que a gente não tem o par na sala, com um par em casa, e quem tinha melhores tecnologias, tiveram escolas que criaram grupos de WhatsApp, então, né, o professor dividiu lá os grupos e eles já tinham o grupo de WhatsApp onde eles interagiam, colocavam o que eles estavam fazendo e tal. Mas a gente criou, então, para o infantil, porque a gente no infantil tem o pai se torna, né, o responsável se torna o nosso grande guru tecnológico, porque ele que tem que acessar essa ferramenta. E a gente também pensava que não dava para o pai ficar ali, né, o responsável ficar ali, a mãe, toda hora, né, colocando coisa. Então, a gente criava momentos em que eles tinham que colocar no grupo o que estava sendo feito, né? Mas o mais interessante era isso, que depois a gente recebeu dos responsáveis, Adolfo, é muito legal, porque a cada 2, 3 dias eles pedem para entrar, porque eles querem ver se alguém da sala postou um vídeo, então a gente meio que criou um formato de uma rede social educacional, né, com o que a gente... E aí a gente não ficou usando lá as atividades, a gente usou a Google Sala, a gente não usou atividades, a gente usava o mural. Então, o mural ali, ele era sempre muito vivo, muita coisa acontecendo, né? Então, foi um jeito da gente aproximar, né, a garotada de uma perspectiva de trabalhar em casa sozinho e colocar ali, e ter colegas comentando e falando, né? Que a gente viu como um caminho ali para o ensino infantil, né? E para você ver, Adolfo, que essa pergunta da Érica, ela tá todo mundo com tantas dores, a pergunta foi da Érica, mas a gente tem tantos professores com essas dores que a gente tem a Kênia Gualberto falando sobre isso, a Mariana Saboia, a Francisca Aragão, todo mundo com problemas com essa questão de educação infantil, porque realmente é uma idade que ainda eles não têm uma autonomia para trabalhar com as tecnologias. Sim. Os pais estão em casa e às vezes não sabem o que fazer com eles e como ajudá-los, né? E tem uma pergunta muito interessante aqui que fala assim, né, da questão da Josiane Moraes. Como fazer isso simultaneamente com os estudantes que estão em casa? Algumas famílias não possuem mais de um computador e eles assistem às aulas gravadas, né? Então tem também esse problema com os recursos tecnológicos, né? Sim. Eu acho que, por exemplo, quando a gente cria esses espaços, essas comunidades, né, elas, claro, você está ali com o aluno que produziu uma nuvem de palavras, por exemplo, ele teve que produzir alguma coisa ali do que ele estava vendo, né? Isso a gente deixa, né? Claro, a gente tem, no caso, a gente tem alunos que vão pela gravação, né? Eu sempre falava que a aula não se encerra naquele dia, porque eu também tive casos na universidade de alunos que assistiam a gravação. Então, todas as atividades que a gente fazia, se era um quiz, ou se eles tinham que produzir alguma coisa, eu sempre deixava isso em aberto para quem depois assistisse a gravação fosse lá e contribuísse. Só depois das gravações, dessas contribuições, a gente retomava a temática e apresentava e via o que aconteceu. Então, é uma forma de acolher, né, nessa perspectiva, a gente está falando de criar essas comunidades de aprendizagem, né, e que eles ocupam os diferentes espaços, é deixar até porque, né, a intenção é que todo espaço que eles ocupam, eles tenham uma entrega, que essas entregas possam ser feitas durante a semana, para quem assiste as gravações, né? E eu acho que isso foi para nós, né, o grande desafio, porque era como é que a gente sai desse único link, né? E aí eu falava, então, a forma da gente ocupar agora nesse link é ir para outros links, né? Então, você tem um grupo que está indo fazer um tour virtual no Museu do Louvre, você tem um outro grupo que está indo ver alguns memes num site que você separou, ou está entrando ou um grupo que está entrando no seu PowerPoint, que você colocou o link lá para eles verem o PowerPoint do que você da discussão que você está fazendo, um outro grupo que está indo ver uma reportagem
né? Então, eu sempre falava que... E aí, os meus alunos falavam assim, professor, a sua aula não dá para a gente... dá para a gente desligar a câmera, mas não dá para a gente voltar a dormir. Porque volta e meia você começa a chamar os nomes. Porque eu sempre falava eu sempre pensava, minha aula é 7h30 da manhã, vocês imaginam, 7h30 da manhã, aluno de graduação, primeiro ano, né? Eu fui de aluno de graduação, a gente sabe muito bem, né, sendo aluno de graduação. Falei assim, gente, eu imaginando que eu sou o típico aquariano, falei, eu vou abrir o link e vou voltar a dormir. Entendeu? Porque é muito chato, né? Era uma coisa que eu falei assim, meu Deus, não dá para... E aí eu falei, não dá para a gente palestrar, não dá para ficar, né? E aí eu lembro que eu já abri o link, né? Dava bom dia para todos e tal, e já estava ali no chat, eu colocava do lado uma divisão de trabalho, né? E falava, ó, pessoal, vocês têm 20 minutos para fazer isso aqui, a gente volta para esse link maior, né? E claro que eu também não tinha uma ferramenta muito melhor, porque às vezes eu falo, tem algumas ferramentas que já divide eles em sala, é uma beleza, mas eu não tinha essa também. E aí eu falava, não, vocês vão para esses espaços aqui trabalhar, volta, a gente vai discutir isso aqui e a gente vai construir aqui um pensamento, um olhar para o que que eu estou propondo para vocês hoje aqui. Então eles sempre brincavam, eles falavam assim, a gente já levanta, a gente não abre a câmera, mas a gente sabe que não dá para dormir, porque se a gente começa a dormir, aí tem aquele grupo que fala assim, mas o João não tinha que estar aqui? Aí o povo começa a falar, professor, o João... Então, os nomes começavam a sair nas salas, né? Porque, de novo, não dava. Eu falei assim, gente, não dá para a gente abrir um link às 7h30 da manhã e dar uma aula de 1h50 que está focada em mim, né? Que está totalmente focado... De novo, não estou falando que não tem alguns momentos que devam estar, mas 1h50, 2 horas, nesse horário da manhã, né, focado só em eu ali, blá, 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 mudando slides, eu falei assim, até eu vou falar, professor, assista a gravação, depois eu vejo quando der. E que a gente hoje não consegue, né, 10 minutos de vídeo no YouTube, a gente já fala, nossa, que longo, né? Então, é porque a gente está vivendo um outro momento e a gente vai ter que repensar esse nosso papel, né? Exatamente. Adolfo, você acha que depois que a gente tiver com a situação, não diria normal novamente, mas que a gente esteja mais próximo do normal que a gente tinha, o ensino híbrido sai das nossas vidas? Então, né, não deveria. Bom, se for esse ensino híbrido que a gente está falando, né, da sala, dos 2 grupos de sala, dessa tecnologia meio goela abaixo, não sei o que eu faço com isso aqui, né, eu acho que as pessoas vão dar graças a Deus, assim, graças a Deus eu tenho todos os meus alunos presenciais aqui para voltar para minhas aulas de um para muitos. Mas eu acho que, eu sempre falo, né, que eu acho que o nosso grande exercício deva ser manter esse espaço que a gente ocupou durante a pandemia, né? Nós ocupamos outros espaços que deram sucesso, que a gente pode falar que é um caso de sucesso, e espaços que não deram tão certo, mas eu acho que até, talvez, se não vir da escola, eu acho que vai vir, talvez, de pais, eu acho que vai ser muito... eu não acho que a gente vai sair, assim, os links vão desaparecer. Eu acho que vai ter muita questão, assim, de aluno de pai falando, olha, minha filha não está bem, está com resfriado, não vai poder vir essa semana, tem algum link que ela possa? E eu acho que eu acho que vai ser esse novo normal, né? E mesmo que isso não aconteça, eu acho que o professor pensar em como é que a gente continua com essas ocupações fora de sala, porque eu acho que elas são riquíssimas, né? A gente pode, tudo que a gente fala, né, da educação, desse cidadão de pensamento crítico, que é um cidadão que tem autonomia, que sabe olhar, né, o mundo de uma diferente perspectiva, eu acho que a gente consegue, quando a gente sai da sala de aula e dá um pouco de autonomia, propiciar, né, em alguns momentos em que eles consigam, de forma mais autônoma, interagir com todos esses conflitos, essas dicotomias que a gente tem com a sociedade, com o que a gente está vivendo, com o conhecimento, né? Mas isso precisa ser dado, isso precisa ser extrapolado, precisa sair dessa relação eu explico e você ouve, né? Exatamente. A Vânia Gonçalves pergunta assim, ela comenta, eu ensino inglês e gostaria de entender um pouco mais sobre como criar essas estações e trabalhar as diferentes skills que precisamos ajudar os alunos a desenvolver. Sim. Eu acho que, novamente, né, quando eu abro para esses espaços, né, e aí a gente tem uma relação, claro, com o ensino de inglês, a gente vai falar, mas aí eles vão ficar falando em português, nossa, Adolfo, aí eles...
né? E aí a gente também, de novo, vamos ter que trabalhar essa cultura de sala de aula, né? E a gente, de repente, criar algumas regras em que, olha, pessoal, né? Eu sempre brincava daquela questão de quanto mais falava inglês, pontos ganhavam, criava ali uma ludificação, uma gamificação com eles com o uso de inglês, né? Mas a gente também pode discutir perspectivas de translinguagem, que talvez hoje esse olhar também de que nada se pode falar é uma questão que a gente pode discutir. A academia tem discutido muito a questão do papel da translinguagem como uma ferramenta de apoio para esse processo de ensino-aprendizagem, que na minha época era a caça às bruxas, que a gente não podia, de jeito maneira, né? E aí eu não consigo também conceber como é que a gente pensa o bilinguismo sem pensar em translinguagem, porque ali, né, e aí tem algumas discussões dos pesquisadores muito interessantes que vão falar assim, a translinguagem cria espaço democrático de ensino, porque é também acolher essa voz que está misturando meia dúzia de palavras daqui de uma língua, mas que esse público que está aqui está entendendo, né? E claro que aí nós, professores, vamos trabalhar esse caminho para que ele seja, né, chegue ali só no inglês, né, que é o nosso grande objetivo, né? Mas esse momento dessa transição em que muitas vezes era fica quietinho, né, não vai falar, e aí a gente ficava só nas frasezinhas básicas que a gente sabia falar por anos, né, talvez esse novo olhar, pensar, né, a gente também tem discutido, tem um grupo de pesquisa na UFRJ que trabalha a questão da translinguagem para o bilinguismo, é a gente pensar que criar essas estações, criar voz, né, e lógico, a gente vai usar desses alunos que tem, né, a gente brinca dos nossos pares mais capazes, né, numa perspectiva vigotskiana, que podem ali auxiliar, enquanto que, de repente, eles terem uma tabelinha de quanto de português que nós estamos usando aqui, né, será que a gente não consegue usar aqui alguns chavões, alguns chunks que a professora nos deu? Mas, de novo, né, a gente só vai experienciar isso, Cíntia, se a gente abrir para isso. E aí também, quando a gente abrir, a gente volta para outras palestras para falar assim, olha, dá para fazer isso, não dá, isso aqui está indo bem, isso aqui não dá. O que não dá é para a gente, por medo, e achar que vai tudo caminhar dessa forma, a gente não experimentar mais nada. A educação está no momento em que a pandemia fez aí, olha, a gente está tendo que experimentar coisas nunca antes experimentadas, né? Mas eu acho que desse processo vai sair muita coisa interessante e eu acho que os professores vão querer manter esse outro espaço ali com os alunos, em que talvez não vão ser aulas diárias, mas que talvez seja um espaço para criar projetos, seja um espaço ali em que a gente caminha. Agora, o ensino de língua inglesa é isso, a gente pensar essa ocupação, né? Porque o semicírculo, a gente vai até um limite no semicírculo também, né? O semicírculo, claro, a gente saiu da carteira enfileirada, graças a Deus a gente evoluiu no ensino de línguas, mas também ele tem os seus limites, porque eu sentado ali, ele tem uma característica para aula expositiva, né? Eu ali na frente, na minha cadeira, eles no semicírculo, né? Então, como é que a gente, de novo, não vamos proibir, né, não vamos mais fazer nunca mais semicírculos, não é isso. Mas como é que a gente cria outras ocupações dentro da sala de aula, além do semicírculo, né? Perfeito. E você falando de translinguagem, foi um dos temas muito discutidos durante os nossos fóruns com os professores, o quanto realmente isso faz uma sala de aula mais democrática, né? O quanto isso podava os nossos alunos, porque ele não podia falar português, a gente também não, né? Os alunos até acreditavam que a gente não sabia português, ainda mais as crianças, falavam, minha professora é estrangeira, né? Ela não fala português. Eu vi isso, que a gente tinha quase que mentir, né? Falar, não, fala que você é canadense, fala que você é de qualquer lugar. E a gente falou muito de translinguagem. E aí a gente estava falando de dicas para a educação infantil e a gente vai para outro extremo. A Marli Oliveira gostaria de dicas para o ensino médio, que são esses alunos que desligam a câmera e vão dormir. Então, eu acho que aí é o que a gente vai discutir, né, essa questão do nosso design pedagógico, né? Se o design pedagógico está muito... Eu sempre falo, né, por exemplo, o material didático, ele normalmente, né, nas aberturas de capítulos, eles têm lá uma pergunta engajadora, né? Para a gente entrar na temática, né? Né, participei muito de processo na FTD, sei também que é um olhar da FTD para o material didático, quer dizer, como é que a gente começa uma discussão, a gente abre uma temática e tal. Eu tenho o design pedagógico ali, eu posso ter duas opções. Eu posso abrir essa pergunta para os meus 40 alunos
e falar, então, pessoal, o que vocês acham? Como é que vocês veem a questão da poluição? Vocês acham que isso está afetando? Vocês veem uma mudança na temperatura na cidade, aqui, blá, blá, blá? Você já perguntou se os seus pais usam bronzeador, protetor solar, na época que eles iam para a praia? Pode ter uma discussão, mas é você perguntando para eles. Aí, claro que a gente se joga num fosso de que ninguém vai responder, né? Porque, de novo, a gente também se colocou no lugar, né? E aí você coloca, aí tem sempre um aluno que vai salvar a gente, falo isso porque eu fiz isso por anos também, né? Aí tem aquele aluno que você fica olhando para a cara dele, né? Aí ele levanta a mão e você fala, meu Deus, só. Aí ele fala, não, professor, não sei o que, te ajuda ali. E você resume aquilo ali e vai para a aula e já começa. Então vai lá, tem um texto agora sobre a poluição na China e vocês vão discutir isso. Isso é uma perspectiva do para muitos que a gente está falando, né? Agora, olha o meu design se eu repensar, porque, de novo, o livro didático também, ele tem o limite, ele está te dando a atividade. Agora, o como você vai trabalhar, claro que a gente tem lá no livro do professor algumas dicas e tal, mas eu posso simplesmente, né, o que a gente observa normalmente é o professor abrir sempre a temática para todo mundo. Você fala o seguinte, olha, pessoal, vocês estão aí nos grupos, vocês vão abrir o livro na página 10, tem uma pergunta lá, eu quero que vocês criem dessa discussão uma nuvem de palavras, sei lá, eu quero que vocês criem uma imagem do que vocês vão discutir, o que vocês entendem por poluição na contemporaneidade que vocês estão entendendo por poluição agora. Quer dizer, eu tiro de mim, né? O nosso grande desafio, eu acho, né, Cíntia, é tirar essa relação do controle, e aí eu sempre falo que às vezes a gente faz isso por bondade, a gente fala assim, mas eles vão ficar com dúvida, deixa eu ajudar. Não, deixa eles tentarem, deixa eles experimentarem o conhecimento. Porque ali, né, lógico, se você está numa escola em que pode usar o celular, eles podem pesquisar a poluição, eles podem abrir outras coisas que você não tinha pensado. Mas isso só vai acontecer de novo quando a gente largar, dar um pouquinho, né, de autonomia para eles, né? E o ensino médio, eu acho que tem aí uma beleza, porque aí você tem também a garotada que está sedento para conhecimento, mas não para essa aula expositiva, não para uma coisa que ele vê que não tem uma relação com o social, com o que ele está vivendo ali, né? Eu sempre falo, às vezes, professores, quando a gente vai discutir projeto institucional, né? Aí vão falar assim, mas a gente vai falar de sustentabilidade. Precisa ver, eles querem falar de sustentabilidade, porque às vezes a gente tem um contexto escolar em que essa questão é muito bem trabalhada pelos pais. Os pais já falam de o lixo, da separação do lixo, de separar, né? Você pergunta para os pais, você tem lixo, você separa lixo em casa? Não, nós separamos, Adolfo, tal. Então, trazer essa temática para essa garotada, falar assim, ai, meu Deus, de novo, lá vem ele com sustentabilidade. Então, e lógico, a gente tem um projeto, o projeto institucional de sustentabilidade, eu posso trabalhar com sustentabilidade emocional. Posso levar sustentabilidade para o outro lado. Como é que eu vivo hoje uma pandemia que nós estamos vivendo e consigo um equilíbrio, consigo ser sustentável, né, no momento em que o mundo está passando por uma pandemia? Eu posso levar para um outro lado, que talvez possa ser o que eles tragam para a gente. Olha, professora, a gente já discutiu essa questão do lixo, do ciclo lá, dos R's todos e tal, né? Então, também essa escutativa do professor, principalmente com o ensino médio, né, de trazer eles para o processo, vamos escolher o texto, vamos ver o que a gente vai... Olha, a gente tem que trabalhar isso, mas o como a gente pode discutir como grupo, né? Porque, lógico, a gente sabe que tem uma régua, a gente tem um MEC, a gente tem uma entrega, né? Mas o como vai ser feito, a gente tem espaço para abrir com eles, a gente também sabe que tem uma limitação, mas como a gente envolver, né? Acho que o ensino médio, o mais importante de tudo isso é envolver eles no processo. A escolha, eles também fazerem parte dessa escolha, eles fazerem parte de como que vocês acham que a gente poderia pensar a prova aqui, né? Como que vocês acham que a gente faz por alternativas? Eles já têm maturidade, né, para participar. Agora, é triste, porque a gente tem uma escola que eu falo, os meus alunos na graduação perguntam às vezes, é lápis ou a caneta, né, e aí me assusta de ver assim, olha a autonomia, né, que nós temos. E aí as pessoas sempre falam assim para mim, Adolfo, mas deu certo, olha nós aqui. Eu falei, deu? Tem certeza que deu certo? Olha a nossa relação com a natureza, olha a nossa relação com o mundo. A gente aprendeu a decorar muita coisa, nós tiramos os nossos diplomas, mas a gente, questões emocionais, questões sociais, interpessoais, a gente... Olha, né, a sociedade está aí mostrando como é que está tudo muito mal resolvido. Então, eu sempre falo, é nessa escola que essa garotada está agora que a gente tem que sair desse conteudismo para um espaço mais exploratório de outras relações, como o interpessoal, o social, o emocional, que precisa ser trabalhado, né?
É verdade, né? A gente vê isso nessa questão de consciência, né? A Sim, gente precisa ter lei para as pessoas ficarem ali mais afastadas, bom, em né? A gente casa, faz usando gente, né? máscara. Exatamente. Nós temos uma pergunta aqui que eu acho que é muito pertinente, ela é um pouco longa, mas eu vou ler, da Larissa Bezerra, e ela diz assim: meu dilema está na relação com os pais, que é algo que a gente ouve muito também. Com os pais, a família no geral. Minhas aulas estão mais expostas e próximas. Alguns se sentem à vontade para interferir na aula, outros se tornam professores simultâneos comigo. É aquele pai que acha que, né, pode ser um pouco professor também. Outros querem que eu dê atenção exclusiva ao filho dele. O diálogo é muito mais delicado e a espontaneidade dos jogos e brincadeiras se perdem com essa interferência dos pais, né? Principalmente em relação ao apoio que não posso dar mais no presencial com as atividades de vivências e manuais. Os pais não acompanham e muitas vezes não entendem. O que a gente fala para esse professor? Então, eu acho que a gente tem uma cultura escolar, né, da escola, a relação com o pai é só para falar de resultado, né? Ah, o filho aprovou, o filho passou, parabéns, ele foi muito bem no inglês, né? É só para isso. E eu acho que quando a gente colocou lá naquela imagem que eu mostro para vocês da engrenagem, né? Quando a gente vai falar da questão da cultura escolar, um tópico que a gente vai falar ali é a questão da relação com o responsável, porque não dá para se pensar em tudo isso que a gente está falando aqui sem o pai estar sabendo o que está acontecendo. Porque essa autonomia, né, essa busca, né, eu lembro que quando eu fazia algumas aulas híbridas, tinha aluno que chegava para mim e falava assim, quando que a gente vai ter aula? Porque a aula para ele é o expositivo, eu explicando coisas. Quando eles estão trabalhando em grupos, não é aula, né? Então, isso chega para os pais também, né? Nessa relação de que, nossa, mas meu filho foi para casa, ele não sabe o que é para fazer. Você mandou um link, aí você falou para ele pesquisar, ele não sabe. Aí, então, de novo, né? É a hora que a gente cria uma relação com o pai de falar o seguinte: olha, as nossas atividades aqui são mais exploratórias. A gente não vai ficar dando tudo mastigado. O trabalho aqui vai ser, ele vai ter horas que ele vai virar para você e vai falar que não sei o que é para fazer, deixa ele não saber o que é para fazer e voltar para a sala, trazer para o grupo, ou criar grupos de colegas para falar assim, olha, não sei o que é para fazer, o que vocês estão fazendo, né? E não, isso é até uma questão que a gente vai falar dessa relação emocional, que eu tenho falado muito, né, dessa escutativa, que eu sempre falo, né, o professor sempre é o que tem a escutativa e tem que trabalhar, e vai ler sobre escutativa, mas eu falei, a gente já parou para pensar em que o aluno também tem que ter uma escutativa, né, a gente vê isso no infantil, o aluno chega para a gente e fala assim, tio, a Joana bateu lá na Maria, e aí você fala assim, tá, mas você foi perguntar para a Joana por que ela bateu na Maria, né? Porque isso é escutativa. Eu estou vendo alguma coisa ali, ou eu estou vendo alguém acontecer alguma coisa, mas o que a gente faz? Ele traz para a gente e a gente chega lá como solucionador dos problemas, do ouvir o que está acontecendo. Professor, o Roberto está sentado lá no chão da sala e não quer brincar com ninguém, né? E aí o que a gente faz? A gente vai lá resolver o que está acontecendo com o Roberto, e não assim, vai lá, pergunta para ele, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa no fim de semana? Ele está precisando de alguma coisa? Conversa com ele. Então, e aí a gente nunca ensina a garotada a ter escutativa, né? Então a gente toma o problema pela mão e vai e resolve, né? Então nós somos. E aí a gente começa a andar pelo corredor da escola, todo mundo faz o quê? Busca a gente, né? Mas isso é porque, de novo, me coloco nesse lugar. Isso não é por maldade, isso é por causa de uma formação, de como a gente cresceu num momento histórico e que a gente está percebendo que isso hoje, né, não dá mais para ser assim. Talvez se a gente tivesse perguntado mais para o vizinho, para o colega em sala, por que ele estava bem, não estava bem, se fim de semana aconteceu alguma coisa, talvez hoje a gente usaria mais máscaras, porque a gente já ia se preocupar com o vizinho, com o nosso colega. Então são coisas que eu falo, né? Não deu certo, tá, gente? Só para avisar que essa escola aí não deu certo. Vamos pensar numa nova escola, aproveitar que a gente está com essa garotada, para que, quem sabe, quando a gente estiver bem velhinho, a gente vai ficar assustado, falar assim, nossa, olha, teve uma pandemia, tá todo mundo de máscara andando pela rua. Talvez seja um outro movimento, né, social. Então, eu acho que pensar, né, essa relação com o pai é muito importante, mas ele tem que fazer parte desse processo, ele tem que virar um grande parceiro nosso,
né? Então, e aí, se ele é um grande parceiro nosso, fala assim, olha, você não pode participar da brincadeira, tá? Tudo bem? Deixa o seu filho participar, deixa ele tentar resolver. Quando ele chegar para você e falar, não sei o que é para fazer, você vira para ele e fala assim, mas cadê os seus colegas de sala? Porque toda criança tem que ter a gente tem os nossos pequenos grupos, a gente talvez não precisa ser, né, nossa, amo todos os meus colegas da sala, mas cadê os meus pequenos grupos, né? Será que e como é que ele interage com esses pequenos grupos? Então, vai lá, filho, pergunta para os seus colegas, eles estão fazendo a mesma atividade, vê o que está acontecendo, né? Então, mas isso só acontece, de novo, quando, ao invés das reuniões de pais ser para falar de notas, a gente sempre tem falado isso, tem feito muito isso em escolas, a gente faz muitas vezes formação para os pais. Então, a gente, claro, que a gente chama de reunião de pais, né? Colocar a beterraba na gelatina, sabe o que a gente faz com a criança, né? Coloca lá todos os legumes, né? Ele nem percebe que tá lá todos os legumes no feijão. A gente chama de reunião de pais, claro, mas aí a gente vem fazendo essa conversa para a gente também criar vínculos ali e falar assim, olha, o nosso projeto é esse, a gente acredita que isso possa mudar realmente a educação para um caminho que a gente acha que vai ser mais importante. Então, a gente precisa da sua parceria, porque se você, né, não for parceiro, você fizer atividade para ele, você questionar a professora porque ele não está entendendo, e não tentar fazer com que ele tenha autonomia, até para perguntar para a professora, eu não entendi a atividade, estava muito complicada aquela, né, mas lida entre relação aluno-professor, e não pai-professor, né? Então, eu acho que de novo, tudo que a gente está falando não é nada fácil, mas eu acho que é um olhar que a gente coloca para as coisas e como a gente caminha, de novo, que eu falo, depois a gente, né, com pesquisa que a gente tem feito, de alguns anos, a gente percebe que a escola se torna outra escola, né, os pais querendo participar dos projetos institucionais, os pais contando casos, não, Adolfo, você sabe que você tinha falado aquilo na última reunião? E aí a gente falou para ela, se vira lá com o seu grupo, né? E aí agora, ela tem um grupo lá no WhatsApp, que agora ela quer fazer um café da tarde em casa de domingo, trouxe as colegas de sala. Falei, olha que legal, né? Porque talvez por meio de uma dificuldade que ela teve mais da questão, ela criou um novo grupo, se sentiu ali, né, de criar um novo grupo, em que talvez se fosse o pai resolvido, ela continuaria sozinha na escola, sem os grupos de amigos, né? Então, mas de novo, é construído no pequenininho, no passo a passo, né? Não, perfeita a sua colocação, e eu acho que a gente não pode esquecer que é uma realidade nova também para esses pais, né, para essas famílias. E essa comunicação realmente começar de uma reunião, explicar, porque se a família coloca essa criança naquela escola, é porque ela deposita a confiança da educação do filho naquela escola, né? Então, trabalhar isso com eles, usar a transparência, explicar o porquê que está sendo feito dessa forma, qual que é o resultado esperado. Eu acho que isso ajuda bastante, né? A gente tem motivado muito com as nossas escolas parceiras essa comunicação entre, né, esse convívio com a comunidade escolar, o gestor da escola, os alunos e as famílias. E pensar nessa relação dos pais, de processos formativos, porque eles também vêm dessa escola antiga que a gente fez, e eles têm todo o direito também de não entender o que a gente está fazendo. Então, as reuniões de pais, de responsáveis, tem que ter ali momentos formativos, né? Exatamente. Adolfo, a gente está caminhando para o final do nosso webinar. Queria que você deixasse, assim, o que você acha que faltou falar, ou que você gostaria de deixar para os professores sobre ensino híbrido, sala de aula invertida. O espaço é seu. Obrigado. Bom, eu acho que eu queria deixar assim, né? Estou disponível. Depois vocês podem pegar meu e-mail com a Cíntia para dúvidas, para a gente conversar. Eu sempre gosto da gente trocar. Claro que às vezes o quantitativo não nos permite fazer tantos bate-papo, e a gente está nesse meio de pandemia. Quem sabe no outro momento a gente está tudo numa grande roda de conversa, tomando café, comendo umas bolachinhas e falando de experiências, né? De casos que deram certo, de coisas que a gente está fazendo, né? Eu acho que, de novo, o nosso grande desafio hoje, na verdade não é hoje, mas a pandemia ressalta muito isso, é pensar o nosso papel na sala de aula, pensar o nosso papel como professor, né? Eu acho que a gente, esse chute no estômago, e falo também porque levei isso, e levo muitas vezes dos alunos fecharem as câmeras, fecharem os áudios e voltarem a dormir, é um sinal para nós de que a gente precisa repensar a nossa prática didática,
Não, e isso não dá, e a gente já tinha visto isso, lógico que isso não aparece de uma forma tão clara para nós, mas a gente que está na academia tem visto assim dados alarmantes de alunos que precisam de remédios para conseguir ficar numa aula. Então, isso não é novo para nós, a gente já vem nessa... Isso porque a gente não, coloco sempre no lugar, a gente não repensou a nossa escola para essa nova garotada. E a gente precisa também se olhar no nosso cotidiano, ver, será que eu dou conta de um vídeo de meia hora? Será que eu dou conta disso aqui que eu estou propondo? Porque uma coisa é a gente propor para os alunos, mas a gente tem que fazer muito uma relação com essa realidade que é para o bem e para o mal. Talvez a gente vai falar, mas agora eles não prestam atenção em nada. Tá, mas eles vão prestar atenção, sei lá, então a gente vai criar memes, a gente vai criar outras formas de se relacionar com o conhecimento. E tentar se distanciar desse conhecimento de memorização, desse conhecimento tão antigo, né, e me coloco também nisso, porque a gente separa os nossos alunos por ano, e a gente sabe que o ano não tem muita relação com o amadurecimento, é mais com o conhecimento que ele tem, quer dizer, é mais com a relação conteudista, né, a gente tem o aluno do 5º ano, que a gente sabe o que ele aprende no 5º ano, ele está no 6º ano, que a gente sabe que ele aprende no 6º ano, e às vezes a gente precisa repensar o que ele precisa estar de autonomia para estar no 5º ano, quais são as relações socioemocionais que a gente tem que ter trabalhado para ele ir para o 7º, né? Isso é um desafio, me coloco nesse desafio, a gente não tem, igual eu falo, a gente tem uma régua, né, do Ministério da Educação balizada no conteúdo, mas a gente não tem uma régua de outras questões, como eu estou trazendo aqui das questões socioemocionais. Então, eu acho que é um grande desafio, mas eu acho que a gente está num momento de virada. Eu acho que essa volta pós-pandemia, as pessoas vão querer ocupar esses novos espaços, e o nosso exercício diário é pensar nessa ocupação, qual é o meu papel aqui? Né? Eu tenho que pensar nesse papel, o meu papel, esse aluno ter voz, para que a gente consiga criar aí, a gente nesse processo, né, de transformação da educação, trazer alunos que a gente fala tanto, né, de pensamento crítico, de que olhe para o outro, que tem empatia, tantas coisas que a gente está vendo que não acontece e que eu acho que assim, nunca mais, assim, cada vez mais está nas nossas mãos proporcionar isso dentro da escola para que eles experienciem isso. Isso venha de vivências escolares, né? A empatia vem de vivências escolares para que eu consiga ser lá no futuro, quando eu virar, né, um líder político, eu tenho empatia com a sociedade, tenho empatia com o mundo, né? Se eu virar um diretor de escola, se eu virar um grande CEO de uma empresa, eu tenho empatia, eu tenho pensamento crítico, eu entender que a gente está em pleno século XXI e não conseguiu erradicar a fome, a desigualdade social alarmante do que nós estamos vivendo, né? Então não dá para a gente pensar hoje que um aluno dentro da escola não tenha essa reflexão e não busque, né? Que não saia da escola buscando mudança, né? Então, a gente tem bastante coisa. Tem bastante coisa para fazer. Perfeito, Adolfo. Acho que a gente sai aqui com uma missão, né, de mudar essa escola, de transformar a educação desse país. A gente carrega isso dentro da gente, eu acho que cada um fazendo a sua parte, a gente chega lá. Sim. E eu sempre falo, né, Cíntia, a gente não dá só aula de inglês, a gente trabalha com desenvolvimento humano, né? Então, por mais que eles vão ficar um semestre com a gente, né, eles, nesse processo, né, eles trocam, eles interagem, eles se desenvolvem. E aí que eu acho que é a nossa grande mágica, é criar um espaço de interações sociais, críticas, colaborativas, de cocriação, né, para que o inglês ele vem como uma ferramenta para auxiliar esse desenvolvimento humano, né? Então eu sempre falo, nós temos o papel do professor é muito importante na sala de aula, né? Então não é só ensinar inglês, a gente está para, né, é lógico que o inglês é muito importante, mas a gente está falando que eles estando com a gente ali numa aula de inglês, eles estão se desenvolvendo. Ótimo. Adolfo, muito obrigada pela sua participação. Eu acho que foi muito enriquecedor. Acho que a gente vai ter aí uma chuva de contatos se a gente passar o seu e-mail. Você tem certeza disso? Pode passar, não, pode passar. Eu adoro fazer essas trocas, conversar, acho que vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Perfeito. Beth?
Eu ia só comentar a fala do Adolfo, essa última, que eu acho que o ensino híbrido nos abre a possibilidade da gente ir muito além daquilo que é esperado da gente, como você comentou, né? A gente tem tanta coisa que pode ser abordado, principalmente agora relacionando com as competências do século XXI mesmo, né? Ensinar essas crianças tantas coisas, tem tanta cultura nova para ser aprendida, tanta coisa que a gente pode trazer para a nossa vida e tornar os nossos aluninhos pessoas melhores lá na frente, como você bem colocou. Mas era só isso, eu acho que, assim, a questão do e-mail, a gente depois passa pelos nossos grupos, né? Sim. Muito obrigada, Adolfo, acho que foi muito relevante, a gente só tem elogios aqui no chat, o pessoal gostou demais, a sua abordagem foi bem realista, pé no chão, coisa que a gente precisa ouvir, coisas que vão fazer diferença na nossa prática pedagógica, então, muito agradecida. Eu que agradeço a oportunidade, gente, sempre. Então, nós vamos encerrando por aqui, agradecendo a participação de todos os professores. Fiquem ligados, não esqueçam de responder a pesquisa de satisfação para que vocês recebam o certificado, e aí junto a gente encaminha o contato do Adolfo. E fiquem ligados porque esse foi o primeiro webinar da temporada 2021, tem mais coisa por aí, tá bom? Conte com a gente sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, gente.